A história do Egito Antigo abrange vários milênios e está repleta de maravilhas e realizações veladas pelo mistério e pelos segredos enigmáticos de tempos distantes. Durante décadas, as escavações arqueológicas e as descobertas no campo da egiptologia nunca deixaram de surpreender os estudiosos e o mundo. Mas raramente paramos para pensar sobre o Egito pré-dinástico e os primórdios de uma civilização poderosa. De onde veio tudo isso? Como os povos do Vale do Nilo se desenvolveram em uma civilização tão incrível e altamente avançada? Estas são algumas de muitas perguntas que descobriremos neste vídeo. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam muito bem-vindos ao canal Incrível História. A longa idade do Egito pré-dinástico. As áreas adjacentes aos vales férteis do Nilo sempre foram um viveiro de desenvolvimento humano. Para compreender o surgimento da sociedade egípcia pré-dinástica mais antiga, precisamos recuar no tempo. Algumas das primeiras etapas de evolução e desenvolvimento no Vale do Nilo começaram já em 120 mil anos antes de Cristo. Uma delas foi a cultura Akulha, um estágio primitivo do desenvolvimento humano inicial, caracterizada por ferramentas de pedra em formato oval de pera. Conforme o Homo sapiens gradualmente ultrapassou o Homo erectus, diferentes culturas tomaram lugar, com mais avanços em tecnologias primitivas. Uma das culturas únicas que se desenvolveu no Egito pré-histórico foi a chamada cultura Cormouça, em homenagem ao local de Cormuza, próximo ao mais tarde famoso local egípcio de Wadi Alfá. Esta sociedade surgiu por volta de 45 mil anos antes de Cristo em torno do Magrebe e das regiões do sul do Saara. Algo que é notável para os povos desta cultura é o lento abandono das regiões desérticas e uma migração para mais perto dos vales férteis do Nilo. Eles eram nômades, seguindo rebanhos selvagens e fazendo acampamentos temporários nos vales dos rios. O Wadi Alfá é considerado um dos locais mais antigos do Egito pré-histórico, onde as estruturas mais antigas foram descobertas, algumas datadas de 100 mil a.C. Foi em torno deste local que a posterior cultura Cormouça foi estabelecida. Eles eram conhecidos por seus avanços tecnológicos ao longo do tempo. Eles dominaram o uso de ferramentas de pedra, mas também desenvolveram o uso de osso e hematita. Tudo começou entre 42.000 e 32.000 antes do presente e terminou por volta de 16.000 a.C., com o surgimento gradual de novas culturas mais avançadas. Uma dessas novas culturas que veio depois é conhecida como cultura Akkada. Mudou-se para o estágio neolítico de desenvolvimento entre 15.000 e 10.000 a.C. e é característico de várias áreas e assentamentos. A cultura pré-dinástica Akkada teve novos avanços e características que seriam cruciais para o surgimento gradual de uma identidade proto-egípcia. Eles foram os primeiros a dar alguns dos primeiros passos em direção à agricultura adequada. Eles prepararam e comeram gramíneas e grãos selvagens e se esforçaram para cultivar e obter colheitas da flora local. Eles também começaram a caça e a pesca e desenvolveram armas e ferramentas mais avançadas. Durante os vários milênios de seu florescimento, a cultura Akkada começou a usar cerâmica e cestos trançados, e estabeleceu práticas funerárias únicas que incluíam algumas formas iniciais de necrópolis, que são locais de sepultamento semelhantes. Eles também desenvolveram foices e pedras de amolar. Gradualmente, novas culturas aconteceram, cada uma fazendo novos avanços e estabelecendo uma base maior para o eventual surgimento da civilização egípcia. Uma identidade emergente, as culturas neolíticas. Uma cultura formativa do Vale do Nilo durante o período neolítico era conhecida como a cultura Fayum. Por volta de 6.000 a.C., os assentamentos que são característicos do período neolítico começam a aparecer em torno do Egito. Vários estudos acadêmicos baseiam essa emergência neolítica em torno de migrantes da região do crescente fértil do Oriente Próximo, que migraram de volta para o Egito e trouxeram com eles a agricultura. Florescendo por volta de 4.400 a 3.900 a.C., e emergindo talvez ainda antes, a cultura Fayum marca um período em que as pessoas da região foram forçadas a se mudar devido à expansão contínua do deserto. Essa sequência cultural surgiu nas margens norte e nordeste do antigo lago e oásis do distrito de Fayum. A cultura Fayum do Egito pré-dinástico usava ferramentas de pedra únicas que apresentavam grandes formatos com entalhes e denticulados. Eles começaram a usar pontas de flechas e lâminas de sílex. Evidências arqueológicas nos mostram que o linho áspero estava sendo fabricado, assim como cestos trançados. Um aspecto interessante da cultura Fayum é o fato de que eles começaram a viver em pequenos bandos e grupos de família extensa que eram liderados por caciques. Com esse traço cultural,
podemos ver o surgimento de comunidades com forte liderança surgindo no Egito. Com o tempo, a cultura Fayum foi substituída por povos com tecnologias muito mais desenvolvidas, como a conhecida cultura badariana. Florescendo de 4500 a 4000 a.C., a cultura badariana e Fayum se sobrepuseram, mas a primeira era mais avançada. Povos dessa sequência cultural viveram na região do Nilo, nas áreas de Eumamia, Eumatmar, Eumostageda e assim por diante. Ao contrário de outros, os povos Badarian viviam em tendas feitas de peles e cabanas feitas de junco. Notavelmente, eles cultivavam trigo e cevada, coletavam frutas e ervas e usavam mamonas como óleo. Ossos de animais domesticados foram um achado arqueológico característico nos sítios Badaria. A cultura badariana no Egito pré-dinástico também exibia práticas funerárias complexas, com sepulturas com teto oval, nas quais os falecidos eram enterrados com muitos bens de marfim e pedra, e oferendas de comida. Duas dessas grandes sepulturas foram descobertas, nas bordas do deserto, no lado oriental do Nilo, entre Eumatmar e Euitmanti. Tanto o Fayum quanto a cultura badariana mais avançada são segmentos importantes do espectro em que a futura civilização egípcia se desenvolveu. Nakada, a primeira face do Antigo Egito. Talvez a mais pesquisada dessas culturas, e a mais importante na história do Egito pré-dinástico seja chamada cultura Nakada. Sua forma mais antiga surgiu por volta de 4000 a.C. e também era chamada de cultura amraciana, ou cultura Nakada I. Várias coisas caracterizam essa cultura calcolítica. A cerâmica tornou-se mais avançada e o comércio foi estabelecido entre as regiões superior e inferior do Egito. Outro comércio foi estabelecido com as regiões da Núbia, de onde foram importados obsidiana e ouro. O próximo passo na cultura Nakada é o estágio 2. Também conhecido como cultura geresiana, o período de Nakada II prosperou por volta de 3500 a 3200 a.C. e foi centrado em torno de Gérese. Este período foi crucial para lançar as bases da civilização egípcia. O período Nakada II foi um desenvolvimento contínuo e gradual de Nakada I, emergindo no delta do Nilo e se espalhando para o sul através da região do Alto Egito. É possível que tenha se formado antes de 3500 a.C., ao lado de uma cultura Omari. Evidências arqueológicas dessa cultura mostram novos desenvolvimentos em utensílios de cerâmica, com estilos únicos, motivos icônicos e imagens naturais. Essa cultura tinha todos os elementos de uma civilização proto-egípcia emergindo desde os primeiros enterros elaborados, necrópolis, itens funerários e outros elementos que entraram em uso. Durante este período, o comércio fora das fronteiras do Egito tornou-se proeminente. Provas de comércio com o Sinai e a Palestina são encontradas e um poder centralizado emergiu. E à medida que o deserto aumentava cada vez mais, esses povos se tornavam cada vez mais dependentes do fértil Vale do Nilo para sua fonte de alimento e cultivo. Este aumento de alimentos fez uma mudança gradual em direção a um estilo de vida sedentário, e os egípcios formaram cidades, algumas das quais chegavam a 5.000 pessoas. Durante o Nakada II, o uso do cobre foi amplamente difundido e embora armas de pedra de alta qualidade ainda fossem fabricadas, o cobre também era dominante. Um dos maiores exemplos de armamento de sílice cerimonial pré-dinástico vem deste período, e é conhecido como a faca Jebel el Arak. Uma faca cerimonial é feita sob forte influência mesopotâmica, com um cabo de marfim elaboradamente esculpido e uma lâmina de sílex requintada. É uma visão importante das primeiras relações entre o emergente Egito e a Mesopotâmia. São essas influências mesopotâmicas que levaram à teoria de que o Egito daquele período era governado por uma classe dominante mesopotâmica, embora essa teoria não seja apoiada pela maior parte dos estudiosos. O estágio final do período pré-dinástico do Egito, e a parte crucial de sua formação, é o período Nakada III, também conhecido como Dinastia Zero, ou também conhecido como período proto-dinástico. Este período marcou o auge da luta pré-dinástica do Egito em direção a uma unificação política e formação de Estado, e às primeiras menções de reis governantes de poderosas entidades políticas regionais conhecidas como governos. Durante este período proto-dinástico, as primeiras formas de uma civilização egípcia emergente que conhecemos hoje se tornaram visíveis. A poderosa política que surgiu no Vale do Nilo eram cidades-estados, com as três mais poderosas sendo Tinis, Nequim e Nakada. E aquele que surgiu em cima desses três é o quase mítico Tinis. Tinis era uma cidade-estado atestada em muitas fontes históricas antigas inúmeras vezes, por exemplo o historiador clássico Maneto, que cita-a como o centro da Confederação Tinita, uma confederação tribal cujo líder Narmer uniu o Egito e foi o primeiro faraó,
mas mesmo assim, seus vestígios nunca foram descobertos por completo. Todas as fontes e evidências apontam para um local próximo a Abidos, outra importante cidade egípcia, unindo as duas coroas do Egito. Temis se tornou um centro da chamada Confederação Tinita, uma proposta de união tribal que foi uma das etapas que precederam a unificação do Alto Egito. Temis conseguiu conquistar Nakada e unificar o Alto Egito. Em seguida, fundiu-se com Necre, e aparentemente sem conflitos, e também conquistou o Baixo Egito. Os governantes deste período pré-dinástico são frequentemente denominados como Dinastia Zero. Os estudiosos acreditam que o unificador do Egito foi provavelmente Narmer, e ele pode ser considerado o terceiro governante egípcio cujo nome é atestado e evidenciado. A evidência mais importante que sustenta a teoria de que Narmer foi o unificador do Egito é o achado arqueológico chamado de Paleta de Narmer, um dos mais importantes achados arqueológicos do Egito. Esta paleta de siltstone retrata algumas das primeiras inscrições hieroglíficas e a representação mais antiga conhecida de um rei egípcio. Nele, cenas intrincadamente esculpidas retratam um governante vitorioso, considerado por muitos como sendo Narmer, em uma posição dominante com uma massa erguida bem acima de sua cabeça, pronto para golpear um prisioneiro ajoelhado. Neste lado, o governante usa o Hedje, a coroa branca do Alto Egito. Do outro lado, há uma exibição em camadas complexas de várias cenas, a maior das quais exibe um desfile de vitória. Neste lado, o governante é exibido com o Deishet, a coroa vermelha do Baixo Egito, e também com uma massa mangol, um símbolo tradicional da realeza na arte egípcia. O fato de que o rei carrega ambas as coroas do Egito, que combinadas formam o Sekhinti, a coroa real dupla do Egito. Com a unificação do Egito e o estabelecimento dos primeiros reinos e das primeiras dinastias, a linha do tempo oficial do Egito Antigo começa. O período pré-dinástico serve para nos oferecer um vislumbre perfeito do complexo processo de uma civilização em desenvolvimento, um processo que dura vários milênios. Este processo nos mostra como diferentes grupos surgem e desaparecem, e como cada novo século colocou o homem um passo à frente com novas tecnologias e ferramentas refinadas. De passo a passo, século a século, e milênio a milênio, os povos que surgiram nas regiões desérticas do Egito e nos vales férteis do Nilo, construíram um complexo conjunto de crenças e mitos, estabelecendo tecnologias que dariam vida a uma das civilizações mais importantes da história da humanidade. O maravilhoso Egito. Diga tudo o que você achou sobre estas informações nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Estamos deixando uma super playlist com vídeos incríveis sobre o Egito do lado esquerdo do vídeo. A todos um grande abraço, e até os próximos vídeos.